Quando um animal é introduzido em um ecossistema ao qual não pertence, as consequências costumam ser graves. Espécies nativas enfrentam subitamente um novo competidor, um novo predador ou uma nova pressão que nunca foram destinados a suportar. Habitats podem ser alterados, a agricultura pode sofrer e até a infraestrutura humana pode ser danificada. E, no entanto, a culpa não reside verdadeiramente no animal em si. Em quase todos os casos, ele está simplesmente tentando sobreviver em um lugar para onde os humanos o levaram. O verdadeiro gatilho geralmente somos nós. Este problema afeta todos os continentes da Terra, mas neste vídeo o foco está em apenas dois: América do Norte e Europa. À primeira vista, essas duas regiões podem parecer surpreendentemente semelhantes. Ambas abrigam uma grande variedade de vida selvagem e, em alguns casos, até compartilham certas espécies. Animais como o alce, o lúcio do norte, a raposa vermelha e o urso pardo podem ser encontrados em ambos os continentes. Mesmo onde as espécies não são exatamente as mesmas, costuma haver equivalentes próximos. A América do Norte e a Europa têm seus próprios bisões, seus próprios castores e suas próprias lontras. Essa semelhança pode fazer com que os dois ecossistemas pareçam quase intercambiáveis. Mas eles não são. Sob essas semelhanças superficiais, cada continente ainda possui seu próprio equilíbrio ecológico distinto, e esse equilíbrio pode ser abalado muito rapidamente quando uma espécie estrangeira entra em cena. Na verdade, esta não é uma preocupação teórica distante. A Europa já possui uma série de espécies invasoras da América do Norte, incluindo o castor americano, o visão americano, o lagostim sinal e o guaxinim. O mesmo padrão também funciona em sentido inverso, com espécies europeias como o estorninho comum, o caranguejo verde europeu, o mexilhão zebra e a truta marrom tornando-se invasoras na América do Norte. Então, em vez de olhar para animais que já se tornaram invasores, este vídeo faz uma pergunta mais inquietante. Quais outros animais norte-americanos poderiam causar sérios problemas se fossem introduzidos na Europa? Alguns se aproveitariam de lacunas no ecossistema europeu. Alguns enfrentariam pouca competição. Alguns poderiam dominar cidades, cursos d'água ou áreas úmidas antes que a vida selvagem nativa tivesse qualquer chance real de reagir. E é isso que torna essa ideia tão fascinante. Quais animais americanos não apenas sobreviveriam na Europa, mas a perturbariam ativamente? Quais poderiam se infiltrar nesse equilíbrio e começar a destruí-lo? Neste vídeo, veremos três animais que poderiam fazer exatamente isso: o coiote, o axigã e o jacaré americano. 1. O coiote prosperaria na Europa. O primeiro animal norte-americano nesta lista é o coiote. É um dos mamíferos mais icônicos da América do Norte, mas em muitos lugares hoje também é visto como um incômodo. Como muitos canídeos altamente inteligentes, os coiotes se adaptam notavelmente bem a ambientes humanos. Eles não apenas sobrevivem nas bordas de vilas e cidades. Eles se estabelecem lá, movem-se silenciosamente por elas, e muitas vezes vivem muito mais perto das pessoas do que a maioria percebe. Na verdade, todas as grandes cidades dos Estados Unidos têm uma população de coiotes. Essa adaptabilidade é exatamente o que os torna tão formidáveis. Em áreas urbanas, os coiotes costumam ser vistos de forma negativa, porque reviram o lixo e às vezes matam animais de estimação. Mas em áreas rurais, o cenário é mais complicado. Lá, eles podem ser realmente benéficos. Eles caçam animais que as pessoas costumam considerar pragas, incluindo roedores e insetos. E também matam criaturas mais perigosas, como cobras venenosas. Os coiotes rurais também tendem a ser mais tímidos do que seus equivalentes urbanos, o que significa que geralmente causam menos problemas diretos para os humanos. Então, por que eles se dariam bem na Europa? A resposta é simples. Coiotes são inteligentes, flexíveis e extremamente bons em se ajustar a novas condições. Eles poderiam viver em
e ao redor de muitas cidades europeias com pouca dificuldade, e, nesses ambientes urbanos, enfrentariam surpreendentemente pouca competição. Um animal que poderia estar em seu caminho é a raposa vermelha. Mas há um problema importante nessa suposição. Raposas vermelhas também são encontradas na América do Norte, o que significa que já sabemos o que acontece quando as duas espécies se encontram. E quando esses encontros se tornam hostis, o resultado costuma ser brutal. Os coiotes normalmente deslocam as raposas e, em alguns casos, as matam sumariamente. Isso importa porque as raposas vermelhas habitam atualmente muitas grandes cidades europeias. Se os coiotes fossem introduzidos na Europa, essas populações de raposas provavelmente sofreriam pressão imediata. Um predador maior, mais agressivo e tão capaz de viver perto de humanos poderia expulsá-las das áreas urbanas muito rapidamente. É claro que os coiotes não são imbatíveis. Na América do Norte, eles têm predadores que ajudam a manter seus números sob controle. E alguns desses mesmos predadores também existem na Europa. Lobos, ursos e águias reais poderiam caçar coiotes lá. Mas há uma limitação crucial. A maioria desses predadores raramente entra em grandes cidades, e é exatamente lá que os coiotes costumam ser mais fortes. Se os guaxinins já mostraram que animais norte-americanos podem sobreviver em ambientes urbanos europeus, então os coiotes poderiam potencialmente fazer muito mais do que sobreviver. Eles poderiam florescer. There is, however, one part of Europe where the coyote might face a serious rival. In the southeast of the continent, the golden jackal occupies a similar ecological position. Similar in size and appearance, it would compete fiercely with any coyote population. Even so, if coyotes were somehow introduced into Europe, they could still create major disruption, especially in cities where few animals would be able to challenge them. 2. O axigã devastaria as águas europeias. O próximo animal norte-americano é o axigã, um peixe de água doce carnívoro e muito popular entre os pescadores. Ele é agressivo, poderoso e bem conhecido por oferecer uma luta feroz quando fisgado, o que é uma das principais razões pelas quais foi introduzido em tantos países ao redor do mundo. Para os pescadores, essa agressividade o torna excitante. Para os ecossistemas nativos, ela pode ser desastrosa. O axigã é amplamente considerado um dos piores peixes invasores do mundo, e seu histórico é profundamente alarmante. Ele foi até associado a extinções. De acordo com o material de referência, ele foi culpado pela extinção do mergulhão de Atitlán na Guatemala e também pelo desaparecimento de alguns pequenos peixes ciprinídeos no Japão. Isso por si só diz que tipo de predador ele é. Uma vez que entra em um sistema de água doce onde as espécies nativas não estão preparadas para ele, o dano pode ser imenso. E quando se compara a América do Norte com a Europa, a maior diferença ecológica entre as duas não é encontrada na Terra, mas em ambientes de água doce. Os dois continentes compartilham algumas espécies de água doce, mas a América do Norte possui uma variedade muito maior de peixes predadores. Existem muitas espécies de trutas e sunfish, e também existem predadores mais antigos, como gars e dolphins. A Europa certamente tem seus próprios peixes predadores, incluindo percas, lúcios e sandras, bem como gigantes como o siluro e o esturjão. Mas mesmo com essas espécies, as águas europeias ainda contêm muito menos peixes predadores no geral do que as águas norte-americanas. Essa diferença é exatamente a razão pela qual o axigã poderia ter tanto sucesso na Europa. Em um sistema com menos competição de predadores de água doce igualmente agressivos, ele encontraria oportunidades rapidamente. Ele não precisaria dominar todos os rios e lagos de uma vez. Ele precisaria apenas das condições certas, presas suficientes e poucos rivais eficazes. O que torna este caso ainda mais preocupante é que ele não é inteiramente hipotético. O axigã já foi introduzido na Europa. Ele ainda não está amplamente distribuído por todo o continente, mas já pode ser encontrado em grandes áreas de Portugal e Espanha.
Esses dois países abrigam o maior número de peixes invasores da Europa, e o axigan está se espalhando por lá em um ritmo alarmante. Por enfrentar tão pouca competição, sua expansão tornou-se séria o suficiente para que vários países europeus tenham sido colocados em alerta. Portanto, ao contrário de alguns dos outros animais discutidos neste vídeo, este peixe não é apenas um alerta para o futuro. Em algumas partes da Europa, o processo já começou. E a verdadeira questão agora não é se ele poderia se tornar um grande problema, mas o quanto mais ele irá se espalhar antes que esse problema se torne impossível de controlar. 3. O jacaré americano poderia dominar as áreas úmidas do sul da Europa. O último animal norte-americano nesta lista é, talvez sem surpresa, o jacaré americano. Este enorme crocodiliano é nativo do sudeste dos Estados Unidos e é uma das duas únicas espécies vivas de seu gênero, sendo a outra o jacaré da China, muito menor e mais raro. É um dos maiores répteis nativos da América do Norte e, em seu próprio ecossistema, está no topo da cadeia alimentar. Curiosamente, mesmo um predador tão poderoso como este ainda precisa lidar com espécies invasoras em casa. A Flórida é uma das regiões mais intensamente afetadas pela vida selvagem não nativa, e isso forçou o jacaré americano a competir com animais como as pitons birmanesas e jacarés. Mesmo assim, ele geralmente leva a melhor. Como o predador de topo de seu ambiente, ele é feito para dominar quase qualquer coisa que compartilhe suas águas. Por causa disso, não há dúvida de que causaria sérios problemas se algum dia se estabelecesse em outro lugar. Ele caçaria espécies nativas europeias e poderia rapidamente se tornar uma força dominante em qualquer área úmida onde conseguisse sobreviver. Mas isso levanta a questão mais importante de todas. Ele poderia realmente sobreviver na Europa? A resposta é apenas parcialmente. Embora os jacarés possam suportar breves ondas de frio, eles ainda precisam de condições quentes durante a maior parte do ano. É por isso que eles estão naturalmente confinados às regiões mais quentes do sul dos Estados Unidos. E pela mesma razão, eles não seriam capazes de sobreviver na maior parte da Europa. O clima seria simplesmente frio demais. No entanto, há exceções. Algumas áreas úmidas mais quentes em países como Espanha e Itália poderiam potencialmente sustentá-los. Em lugares como esses, o jacaré americano encontraria comida suficiente para prosperar. Ele poderia se alimentar de peixes, incluindo grandes espécies como o siluro, e também caçaria muitos mamíferos semiaquáticos nativos. Jacarés jovens ainda poderiam ser vítimas de certos predadores, mas uma vez que atingissem um tamanho suficiente, muito pouco seria capaz de abatê-los. Nesse ponto, eles poderiam se tornar os predadores dominantes das áreas úmidas do sul da Europa. Felizmente, existe uma limitação importante. Mesmo que se estabelecessem no sul, seriam incapazes de se espalhar muito para o norte. Sua expansão seria contida não por predadores, mas pela temperatura. E tão importante quanto isso, a via mais realista para um jacaré americano chegar à Europa seria através do comércio de animais de estimação exóticos. Felizmente, criá-los é ilegal na maioria dos países europeus. Isso não torna o risco impossível, mas o torna muito menos provável. Se eles algum dia chegassem à natureza, no entanto, as consequências poderiam ser graves. Eles não tomariam conta de todo o continente, mas nos nichos certos de habitat quente, poderiam remodelar completamente os ecossistemas ao seu redor. Todos os três animais revelam a mesma verdade inquietante. Nem sempre é necessário um grande número de espécies introduzidas para desestabilizar um ecossistema. Às vezes, um único predador adaptável ou um invasor agressivo é suficiente para desequilibrar a balança. E uma vez que esse equilíbrio começa a mudar, os efeitos podem se espalhar muito além da vida selvagem, atingindo cidades, canais, terras agrícolas e as frágeis relações que mantêm um ambiente unido. O coiote representaria uma ameaça séria devido à sua inteligência, flexibilidade e habilidade de prosperar na Europa urbana enquanto pressiona animais como a raposa vermelha.
O Achigan poderia ser ainda mais destrutivo em sistemas de água doce, onde a Europa tem menos peixes predadores para competir com ele. E o perigo é especialmente preocupante porque esse processo já começou em partes de Portugal e Espanha. O jacaré americano, embora muito mais limitado pelo clima, ainda poderia se tornar um predador dominante nas áreas úmidas mais quentes do sul da Europa, onde poucos animais seriam capazes de deter um adulto totalmente desenvolvido. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Estes não são animais maus. Eles são apenas sobreviventes extremamente eficazes. O verdadeiro perigo começa quando eles são colocados em ecossistemas que nunca evoluíram para lidar com eles. Portanto, a questão não é se esses animais são impressionantes. Claramente, eles são. A verdadeira pergunta é esta: se uma única introdução errada pode mudar tanto, quantos ecossistemas estão a apenas um erro de distância do desastre? Se você consegue pensar em qualquer outro animal norte-americano que poderia ter feito parte desta lista, conte-me nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um curtir e se inscreva para mais. Até a próxima, tchau!